quero introduzir essa nossa mensagem da seguinte forma: a nossa busca pela riqueza tem devastado o nosso país e nossas famílias. Você pode ver isso muito perto de você. Talvez a sua própria família, talvez a família de algum amigo, como que o dinheiro ou a quantidade de bens tem a capacidade de criar intrigas, fazer com que casamentos sejam desfeitos, amizades abandonadas, contextos excluídos. Afinal de contas, essas coisas podem atrapalhar a sua busca pela riqueza. Tornar-se rico tem sido a busca principal de muitas pessoas. E, aos poucos, nós nos acostumamos com as pessoas que estão lutando para ganhar mais, poupar mais, investir mais, enriquecer mais. Nós estamos tão acostumados, com essa rotina, que nós não encontramos pessoas que estão executando um planejamento para investir menos, ganhar menos, poupar menos, enriquecer menos. Isso é tão comum para nós que nós não estranhamos quando as pessoas estão dando duro para ganhar mais no final do mês ou para que a sua empresa alcance lucros maiores. Nós falamos com muita tranquilidade sobre aquelas pessoas que saem nas capas das revistas Forbes, Você S.A., Exame, pessoas que saíram de um contexto bem humilde e dali 20 anos de carreira alcançaram então uma riqueza tamanha ao ponto de ser destaque nessas revistas. Ninguém admite, ou pelo menos não numa conversa séria, que está buscando ser rico. Mas no fundo, nós queremos isso. Nós nos acostumamos com essa ideia de que ser rico é muito bom, ou pelo menos ser rico nesse conceito que nós estamos falando da nossa cultura. Ser rico nessa condição de ter muito dinheiro, muitos bens, possibilidade de nós comprarmos o que nós quisermos, onde quisermos, quando quisermos. É sabido por todos que a base do sistema que organiza a nossa vida e gira, portanto, os motores de produção das coisas que precisamos é o lucro. Talvez você não vá para o seu trabalho, se você é funcionário de alguma empresa, pensando necessariamente num lucro, mas aquele que te contrata, ele está pensando no lucro. A forma como nós organizamos empresas, famílias, governo e contexto internacional é um sistema organizado para colocar pessoas em função de lucro. E você contribui com isso no lugar onde você trabalha. Você contribui com isso quando você incentiva as outras pessoas nas suas profissões. E talvez você já esteja perguntando, qual o problema disso? Será que tem algum problema que nós vivemos dessa forma? Será que essa busca por lucro ou pelo acúmulo de mais dinheiro, de mais bens, é tão problemático assim? Talvez você esteja perguntando, puxa, será então que a Bíblia ou a espiritualidade cristã condena a riqueza? Será que não se pode ser rico? Será que então todo cristão tem que ser pobre? Se todo cristão tem que ser pobre, quem é esse pastor que fala, que está com relógio, com celular, vestido, ou bem vestido para alguns? Você poderia falar, então, ele é cristão ou não é cristão? O que será que nós temos que refletir sobre essas coisas? O fato é que essa pergunta está diante de nós. O nosso conceito de riqueza precisa realmente de revisão? O conceito de riqueza que a nossa sociedade tem precisa ser revisado? E eu quero começar a responder a essa inquietação que está no nosso coração com um texto bíblico que diz o seguinte, lá em 1 Timóteo, Paulo escrevendo para o seu aprendiz, sobre como deveria trabalhar, Timóteo, e ele diz o seguinte para Timóteo. Timóteo estava cuidando de uma comunidade, com um pouco mais de pessoas do que essa que estão aqui, e Timóteo tinha ali entre essas pessoas ricos, e era uma comunidade de cristãos.
Se era uma comunidade de cristãos e entre essas pessoas existiam pessoas ricas, significa que Deus também ama os ricos. Então, uma primeira resposta importante aqui. Deus não ama só os pobres e não escolheu ou não trouxe para a sua assembleia, para o seu reino, apenas pessoas pobres. Ele também trouxe pessoas ricas. E Paulo então instrui a Timóteo para que diga as seguintes coisas para os ricos. Porém, os que querem ficar ricos, Timóteo, ele está dizendo, essas pessoas caem em pecado ao serem tentadas e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição, pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram sua vida de sofrimentos. Vamos por parte. Sobre essas coisas que Paulo está dizendo a Timóteo. Ele está dizendo que os que querem ficar ricos caem em pecados. É preciso nós explicarmos pecado. Quando nós encontramos essa expressão no texto bíblico, o que se entende por pecado é errar o alvo. Talvez uma boa definição, ou uma definição mais próxima do conceito bíblico a respeito da palavra pecado é errar o alvo. Errar o alvo do quê? Errar o alvo daquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. Ou seja, pecar é fazer algo diferente daquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. Ou seja, pecar é algo que nós realizamos, que nós fazemos, que não tem a ver com o que Deus gostaria que nós fizéssemos e que por isso nos faz estar mais distantes de Deus. E Paulo então está dizendo que os que querem ficar ricos, aqueles que estão em busca da riqueza, dessa riqueza como nós conhecemos no nosso mundo, caem em pecados. Ou seja, erram o alvo. O que Paulo está dizendo é que aqueles que estão buscando a riqueza estão errando o alvo. Deus não nos fez para nos tornarmos ricos. Errou o alvo. Se a sua busca de vidas tem sido por mais posses, mais bens, mais objetozinhos de luxo, de desejo, né? Se você tem trabalhado para ter aquele quadro na sua casa, aquele tapete, tem que ser aquele, e por isso você dedica mais tempo, mais horas da sua vida, passa menos tempo com pessoas, dedica menos tempo para ter sua relação com Deus, você está errando o alvo. Paulo está sendo claro que quem quer ficar rico erra o alvo, porque Deus não nos criou para isso. Aqui já começa o primeiro problema. E um sério problema com aqueles que estão numa jornada desenfreada pela riqueza. É só olhar à nossa volta, a nossa cidade. A cidade de São Paulo, como ela se forma? Não sei quantos já tiveram a oportunidade de estudar um pouquinho essa história de como São Paulo foi descoberta. Mas vieram do litoral paulistano, né? Hoje nós conhecemos como litoral paulistano, e eles tinham uma grande elevação, né, sobre os seus olhos, e eles ficavam se perguntando como é chegar até aquele ponto. Será que nós temos condições de subir por essa cordilheira? Será que nós conseguimos passar por isso? E eles então passam a desbravar essa jornada, e alguns conseguem chegar e vêm e dão um aviso que após essas montanhas, essa subida quase impossível para eles, havia uma planície e em condições deles produzirem e fazerem tantas coisas. São Paulo, desde o início, passa a ser essa terra de oportunidades. Vamos para lá em busca de construir algo, de desenvolver a nossa vida, de explorar a riqueza, de construir essa riqueza. E vocês conseguem perceber que São Paulo é isso? Até hoje São Paulo é isso. Quando nós pegamos as músicas que definem as cidades, quando você pega músicas que definem a cidade do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, né? Cheia de encantos mil. Vejam, falam de montanhas, falam de beleza. E São Paulo? Se eu pegar esse trem, quais são as músicas que definem São Paulo?
As músicas que definem São Paulo são sempre músicas de movimento. O trem de Jaçanã, né? Cruzamento de São João com Ipiranga. Sempre numa dinâmica de que as pessoas estão correndo, indo para lá e para cá. E quando nós nos perguntamos por que elas estão fazendo assim? Por que elas estão correndo tanto? Qual é a resposta que você consegue dar? Quantas pessoas vêm de outros estados, de outros países para a cidade de São Paulo em busca de melhorar a vida, claro. Não é riqueza. Ninguém responde, eu vim aqui em busca de riqueza. Um ou outro mais ousado responde assim. Mas a resposta é não, vim para melhorar um pouco mais a vida. Onde eu estava, o contexto estava difícil. Vim porque aqui eu tenho melhores condições de estudar. Com mais estudos eu vou conseguir progredir e assim por diante. Cuidado, porque pode ser que você esteja errando algo, pode ser que a cidade esteja errando algo. E Paulo continua, caem em pecado ao serem tentados, ou seja, diante das tentações que aparecem, caem. Os que querem ficar ricos ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos. Muitos desejos tolos. Eu não sei quantos já conseguiram quantificar os desejos que têm. Você já parou para pensar um pouquinho sobre os seus desejos? E como você classifica isso? Você faz aquela 3 divisórias de blocos, né? Desejos urgentes, necessários e tolos. Né? Quantos desejos de hoje você colocaria nesses desejos tolos? Quais são as coisas que você tem almejado na vida, tem desejado? Você classificaria como isso? Segundo Paulo, as pessoas que estão em busca de riqueza estão próximos de cair nas armadilhas de desejos tolos. Aqueles que não têm utilidades a não ser a tolice. Fúteis, coisas que estão por aí. E quantas vezes nós não temos visto brigas por esses desejos tolos? Somos mesquinhos. Parece aquela criança que vê a boneca do outro mais fininha que a sua própria boneca. Mas é meu, né? Eu quero. Faço questão. E muitas vezes nós estamos assim. Outro problema a respeito dessa busca pela riqueza é que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. E aqui nós podemos observar que quando nós chegamos nessa situação de desgraça e destruição, porque nós estamos buscando ou errando o alvo, a quem nós podemos recorrer? E é por isso que a desgraça e a destruição estão próximas. Né? A desgraça no sentido de não alcançar aquilo que é bom, aquilo que mantém a vida. Né? E uma vez que você não alcança, você se vê destruído. Também a busca pela riqueza, o amor ao dinheiro é a fonte de todos os tipos de males. Você gostaria de fazer uma coisa dessa com você mesmo? Ou seja, você sabe que, quando nós falamos fonte de todos os males, né, parece uma coisa até tranquilinha. Né? Mas imagine você pegar uma fonte onde sairá dessa fonte todas as maldades. Dessa fonte você vai poder, tudo que você tirar dali é coisa ruim. É coisa ruim para você, para as pessoas que estão perto de você. Imagine uma fonte, né, onde você só consegue tirar coisas que sejam realmente contra a vida, contra a harmonia, contra os relacionamentos, e você pega essa fonte e coloca no centro da sua casa. Né? E você passa a viver, então, buscando qualquer resposta para a sua vida nessa fonte. Não parece muito óbvio ou lógico que nós tenhamos esse tipo de atitude? Mas Paulo está dizendo que a busca pela riqueza é exatamente isso. Pegar uma fonte onde nós podemos só extrair coisas ruins, colocar dentro da nossa casa e começar a sortear as respostas para as indecisões da nossa vida. Agora, quantos lares não têm vivido dessa forma? Eu acho que nós já estamos começando a responder que o nosso conceito de busca pela riqueza precisa de revisão. E Paulo vai dizer ainda que em algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé. Se desviaram da fé. Quantas pessoas estão por aí e não consideram mais uma vida
que, na verdade, a proposta de Deus para o ser humano contradiz essa busca pela riqueza. E aí, nós achamos melhor excluir Deus da nossa vida do que parar com a nossa jornada de Deus. Do que parar com a nossa jornada pela riqueza. Desculpa. Paulo está dizendo uma coisa seríssima. Quando nós estamos numa jornada em que a busca pela riqueza é o centro, nós precisamos abandonar a fé. Porque a fé não caminha junto com essa busca. E por isso, ele fala que enchem sua vida de sofrimentos. E é por isso que nós estamos, então, realizando essa série. Como ser rico, então? Como ser rico? Se existe uma riqueza que é boa, por que nós não podemos buscar essa riqueza? Se uma riqueza como essa, né, da nossa cultura, é algo diante da espiritualidade cristã, algo que não é bom, qual é a riqueza que pela espiritualidade cristã é boa e nós devemos buscá-la com toda a nossa força? Porque para Deus existe um conceito de ser rico. E nós conversamos disso no primeiro encontro nosso, no dia 6 de março. O que é ser rico? E nós conversamos aqui que ser rico para Deus é não ser uma pessoa orgulhosa, ou seja, uma pessoa autocentrada, que entende a si mesmo como capaz, o todo-poderoso, aquele que consegue dar resposta de todas as coisas. Para Deus, então, ser rico começa com uma negativa. É não ser presunçoso, é não ser arrogante, não achar que tem resposta para todas as coisas. Ser rico, então, é se colocar no lugar. É colocar-se no seu lugar. Você não é o Criador, você é criatura. Você não é o pai, você é o filho. Você não é o agricultor, nem a videira, você é o ramo. Para Deus, ser rico é compreender o seu papel, a sua identidade. E não viver nem além da sua identidade, nem a quem. É não ser orgulhoso. É a primeira negativa sobre ser rico para Deus. Em segundo lugar, nós conversamos aqui que ser rico é não confiar nessa riqueza que nós temos por aí, na possessão, né, de bens, na posse de bens, ou no acúmulo de dinheiro na conta bancária, nos altos investimentos para o seu próprio benefício. Né? Você não pode confiar na quantidade de dinheiro que você tem na carteira, na quantidade de dinheiro que você tem no banco, ou na herança que você vai receber, né, quando você estiver mais velho, nem no salário de pensão que você tem direito no futuro. Você não deve confiar nessas coisas. Ser rico, então, tem uma segunda negativa. Não confiar nos bens, na posse que nós podemos ter nessa terra. Aqui na carta de Tiago, Paulo vai lembrá-lo, né, Tiago e a todos nós, que nós nascemos sem nada. Nós nascemos sem ter nada. E quando nós morrermos, nós também não vamos levar nada. Portanto, nós não devemos confiar nessas coisas. Também nós conversamos, então, duas afirmativas a respeito do que é ser rico. Ser rico, então, é colocar a esperança em Deus. O que é ser rico? Ser rico, nós conversamos aqui no dia 3, ser rico é ser sócio de Deus. Nós falamos que de todos os sócios que existem por aí, todos os bons partidos, nós deveríamos escolher Deus como nosso sócio. Confiar nele é falar assim, olha, contigo eu vou. Com esse sócio aqui eu ando. Com esse sócio eu estou a fim de fazer negócios. Ser rico, então, para Deus é confiar nele. Ter uma vida totalmente envolta daquilo que ele nos chama a viver. E por último, nós conversamos também que ser rico é, então, uma vez que nós confiamos nele, toda a esperança nossa está nele, participar de todas as coisas que ele nos dá. Ou seja, entrar nessa cosmovisão de Deus, entrar nesse mundo como ele vê, nos recursos que ele tem, que ele controla, que ele domina. Ser rico, então, é participar dessa história maior, dessa história que está sendo contada por muitas pessoas do passado e pelas pessoas do presente e pelas pessoas do futuro que virão. Ser rico é participar dessa jornada incrível, extraordinária, surpreendente, que nós não podemos controlar. Ser rico é estar nos lugares que Deus nos coloca.
Se for um lugar que precisa de muito dinheiro, por ele ser o sócio e ele ter nos chamado a estar ali, ele também nos ajuda a pagar as contas. Se ser rico é estar em lugares que não precisam de muitos recursos, porque são lugares que os bens são baratos, e nós estamos ali porque Deus nos chamou e Ele é o nosso sócio, e Ele vai nos dar todos os recursos para nós estarmos ali também. Ser rico, então, é entrar numa história que já começou muitos anos atrás, mas que está no seu período em que conta com você. E não tem outra pessoa igual a você que pode agir de uma forma única como você nessa grande história. Ser rico é colocar todos os dons, os talentos, a sua identidade, a sua história dentro dessa história maior. E o problema é que nós nos tornamos pobres diante de Deus quando nós não estamos dentro dessa história. Diante da ótica de Deus, quando nós não estamos nisso, Ele está olhando para nós dizendo assim, pobrinho, né? Tadinho, precisa de misericórdia, precisa de graça, precisa de algum sacrifício, porque ele está numa miséria danada. Eu preciso trazê-lo para a riqueza, eu preciso trazê-lo para ser rico. Rico para Deus é exatamente isso, fazer parte dessa grande história, submeter-se a Ele, porque Ele vai aproveitar o máximo de você, 100% de quem você é, não 10%. 30%. Você já teve a sensação no seu trabalho de estar fazendo uma coisa e dizer assim, puxa, tem tantas outras coisas que eu sei fazer e ficam aqui paradas? Eu sou uma pessoa que gosta de relacionar com pessoas, mas eu passo mais tempo cuidando de computador do que de pessoas. Nessa grande história de Deus, Ele respeita exatamente quem você é. Os seus dons, os seus talentos, as facilidades, porque Ele mesmo te deu. E Ele convida você para vir exatamente usufruir dessas coisas. Pôr em ação essas coisas. Acordar gigante. E se nós olharmos para um plano macro do nosso país, do Brasil, qual o papel do Brasil no mundo, na ótica de Deus? Será que nós não estamos errando o alvo como Brasil? Será que não é isso que tem acontecido conosco? Estamos errando o alvo porque nós estamos em busca de uma riqueza que, pela ótica de Deus, nós não devemos confiar. E Deus tem nos chamado como nação, como país, para participar dessa grande história. E tem coisas que só o povo brasileiro pode oferecer ao mundo. E nós vamos nos expor? Não. Quando eu falo Brasil, adivinha de quem eu estou falando? De você. De você. De mim. Não é desses aí que estão lá fora, mas a começar em nós. Nós temos que entender essa riqueza de Deus. E aí decidimos por ser bons. Sermos riquíssimos. Nós temos que ser ricos, mas ricos mesmos. Não é qualquer riquinho por aí. Mas nessa riqueza de Deus nós temos que ser ricos para valer. Nos encher disso. E é por isso que nós vamos conversar hoje sobre como construir então essa riqueza. Como construir a sua riqueza. Como é que você pode, então, diante desse conceito de que nós conversamos aqui sobre a riqueza de Deus, como é que você pode construir a sua riqueza? E eu quero, em primeiro lugar, então, trazer aqui a continuação do texto de Timóteo, que vai dizer o seguinte: mande que façam o bem. Se você quer, então, ser rico, conforme os conceitos de Deus, o primeiro indicativo para você, para mim, para nós como comunidade é: faça o bem. E quando nós olhamos faça o bem, a gente pode ficar um pouco em dúvida. O que será que é esse bem? Fazer o bem, né? Falar uma palavra de amigo para alguém, uma palavra amiga, alguma coisa assim, né? Agora, essa palavra bem, do grego, ela está associada à palavra ágape. Esse faça o bem é uma ação que envolve amor. É uma ação que pede que você faça isso totalmente marcado pelo amor. Se você quer ser rico, você precisa fazer o bem, com amor. Agora,
Por que será que Deus está colocando para nós sermos ricos, nós temos que fazer o bem? Nós não falamos que o conceito de riqueza, naquela primeira afirmativa, não é confiar em Deus? Por que, então, não seria a primeira indicação dele assim, olha, confie em Deus? Quer ser rico? Quer ser muito rico? Confie. Porque a gente só vai sentir a necessidade de confiar em Deus quando nós somos desafiados a fazer alguma coisa. E é por isso que Deus, ele sabe exatamente como nós nos comportamos, como nós somos. E ele diz o seguinte, olha, você quer confiar em mim? Sirva. Faça com amor. Porque quando nós estivermos diante daquele que precisa dos recursos que nós temos, nós vamos precisar olhar para aquela pessoa, para aquela situação, e ao doarmos o nosso melhor, porque agir com amor é dar o nosso melhor, quando nós agimos dessa forma, nós precisaremos confiar em Deus. Porque talvez, pelas nossas capacidades, nós não vamos ter de volta o bem que nós damos, ou que nós demos. Quando Deus coloca o imperativo de faça o bem, é de que quando nós vamos praticar o bem, nós vamos precisar confiar nele. Senão, eu não vou entrar nas encruzilhadas da cidade de São Paulo, me arriscando pela minha própria capacidade. Quem vai me defender? Agora, quando eu entro para fazer o bem, porque Deus me chama a fazer isso, e eu faço porque eu confio nele. Quando eu dou passos para fazer o bem, com amor, com o melhor que eu tenho, eu só consigo fazer se eu confio em Deus. Começa a titubear na sua confiança, na sua relação com Deus, para você ver se a sua ação de bem para com o outro também não estanca. Quer testar se você está bem com Deus? Comece a praticar o bem para com os outros. Você só vai conseguir permanecer se você estiver em relacionamento com Deus. Quando você rompe um relacionamento com Ele, quando você passa a fazer aquilo que Ele não quer, você percebe que a sua vontade também vai embora. A sua vontade de servir o outro vai embora. Por isso que, para nós construirmos a riqueza, nós temos que começar a fazer na nossa planilha, na nossa agenda semanal, práticas do bem. Você já pensou a sua semana assim? Vamos construir a agenda da semana. Vou primeiro colocar aqui nos meus dias as coisas mais importantes que eu preciso fazer. E você organiza lá, segunda tarde, segunda de manhã, segunda tarde, segunda noite, e assim por diante. Você vai preencher, olha, esses são os melhores horários que eu produzo mais, que eu estou com mais energia, com mais disposição, que minha mente funciona melhor. São esses. Nesses aqui, eu decido fazer o bem às pessoas. Porque se nós queremos ser ricos de verdade, é isso que nós vamos precisar fazer. Preencher o meu tempo em função disso. Agora, isso é fácil? Não. Qual tem sido a prática dos dias de hoje? Nós preenchemos toda a nossa semana e aí nós olhamos assim, quais são os períodos agora que sobra alguma energia para eu fazer alguma coisa para os outros, ou com os outros. E não estou trazendo aqui nessa retórica ou nessa fala que você tem que abandonar o que você faz, mas transformar o que você faz numa ação clara de amor e de serviço aos outros, com o seu melhor. Como você pode transformar aquilo que Deus colocou nas suas mãos como bem para as outras pessoas? Não estou falando para você sair pedindo a conta, mas pelo contrário, deixa Deus transformar a sua mente e as suas práticas, para que você comece a construir a sua riqueza, fazendo o bem, no melhor tempo possível, com aquilo que você tem à sua disposição. Em segundo lugar, na continuação desse verso, sejam ricos em boas ações. Parece até uma redundância, né? Assim, em primeiro lugar ele fala, façam o bem. Em segundo lugar ele fala, sejam ricos em boas ações. E
quando me perguntava do porquê de ter essa redundância, eu não estava compreendendo muito bem. Falei, bom, deixa eu dar uma olhada nas palavras que foram escritas no original, porque pode ser que ele está repetindo a mesma expressão, né? Ou seja, ele está falando lá que bem é algo atrelado ao amor, pode ser que aqui sejam ricos nisso, né? Nessa coisa, nessa ação atrelada ao amor. Mas na verdade não é. Na verdade ele está colocando sim uma nova prática. Sermos ricos em boas ações. Se em primeiro lugar ele está falando de uma ação atrelada ao amor, agora ele está falando de boas ações, e de uma forma não pouca, mas enriquecida, com uma quantidade grande sobre, né? E aqui nós encontramos aquelas ações que não necessariamente nós vamos identificá-las como simplesmente o amor, ou o amor como ele é, mas ações que nós precisamos construir em conjunto. E vejam uma coisa muito importante aqui: sejam ricos em boas obras. Nós temos algumas histórias, ou alguns exemplos da nossa história sobre boas obras e que são realizadas no plural. Quando nós olhamos, por exemplo, Cruz Vermelha, Exército da Salvação, ACM, AEB e tantas outras instituições que surgiram para realizar boas obras, ou seja, obras que são de proveitos não só para um indivíduo, mas ações que são permanentes para muitos indivíduos e sociedades ou culturas ou regiões. Ricos em boas obras significam que as obras precisam durar, porque o conceito de riqueza é algo que permanece, é algo que é concreto, é algo que é permanente, é algo que vai responder por muito tempo. E ser ricos nessas boas obras é ter boas obras que permaneçam, não apenas atitudes de amor para com o outro, atitudes que são consideradas boas, marcadas pelo amor, mas atitudes que são concretas, que fazem estruturas na nossa cidade, no nosso país, no nosso estado. Sermos ricos em boas obras significa perpetuar essas boas obras na nossa cultura, na nossa cidade, do nosso país. E esse é um mandamento. Se nós queremos de fato sermos ricos diante de Deus, conforme a riqueza dele, nós devíamos trabalhar para construir, hoje seriam instituições ou trabalhos que permaneçam fazendo boas obras, ajuda as pessoas que precisam. Esse é um segundo imperativo que Deus coloca para nós sobre como nós podemos construir a nossa riqueza. Em terceiro lugar, a expressão é: sejam generosos. A expressão generosos, eu acho que todos vão entender e caminhar pelo sentido do que significa ser generoso, né? No nosso entendimento, ser generoso é dar mais do que a pessoa esperava. Esse é um conceito de generosidade. Só que há pesquisas que apontam que quanto mais ricas as pessoas são, menos generosas elas se tornam. Você quer ver um exemplo muito claro como isso é verdade? Em comunidades cristãs, quando existe uma pessoa que ganha pouco, e essa comunidade cristã tem um desafio financeiro, né, para alcançar a compra de tijolos, que seja isso como exemplo, em que eles precisam levantar uma quantidade tal, a pessoa que tem pouco fala: puxa, eles precisam de tanto, eu não tenho quase nada para dar, tenho aqui R$50 para passar a semana, se eu apertar aqui, apertar, talvez eu consiga dar R$10 dos 50 que eu tenho. Ela fala: mas puxa, R$10 é tão pouco, acho que eu vou dar 20. E ela pega os R$20 e dá. A pessoa rica, diante daquele desafio, se ela tem lá R$100 mil para passar a semana, qual será a atitude dessa pessoa?
eles precisam levantar 10 mil. Bom, dos 100 mil que eu tenho para essa semana, acho que eu vou tirar 1.000, né? Vou doar, é uma quantidade boa, vai ajudar bastante. E provavelmente, ao fazer isso, eles ainda vão falar, puxa, deu a maior contribuição. Né? Agora, diante de Deus, quem foi generoso? Quem deu além do que podia dar? Essa é a história que Jesus conta daquela viúva pobre. Quando Jesus fala da sua pobreza, ela deu tudo. Foi a que mais deu. Deus está falando para nós, quer ser rico, sejam generosos. Quem tem muitos bens, sejam generosos. Quem tem poucos bens, sejam generosos. Mas cuidado, porque a quantidade de bens pode fazer que você seja menos generoso. Em quarto lugar, e último, de como nós podemos construir a nossa riqueza, falhou. Acho que vai tudo de uma vez agora. Quando nós deveríamos, então, considerar a nossa jornada para construir a nossa riqueza, ele diz, estejam prontos para repartir. Prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Os ricos, diante de Deus, precisam estar nessa disposição. Isso parece ser mais fácil para nós, não é? Ou não? Parece ser tranquilo e falar, se alguém precisar, realmente eu vou repartir. Mas nós não nos interessamos também com aqueles que precisam. Nós não vamos em direção àqueles que estão precisando. Porque quando nós vamos, nós encontramos. E o mandamento, então, para nós construirmos a nossa riqueza, construirmos uma vida de estar pronto a repartir com aquele que está precisando. Isso é algo extraordinário. Existe um exemplo fantástico que eu quero contar aqui para ilustrar um pouquinho sobre isso. A formação de uma igreja chamada Betânia, nos Estados Unidos, há muitos anos atrás. Era um grupo de pessoas que estavam ali, que formavam aquela igreja, e eles entenderam que Deus queria usar essa igreja para ajudar muitas pessoas que precisavam no mundo todo. E eles não sabiam como fazer isso. Eles não tinham dinheiro suficiente para fazer essas coisas. E então foram orar e buscar a Deus sobre como eles poderiam fazer. E encontraram uma estratégia. E decidiram então fazer isso. Eles então venderam, todos os que tinham casas, venderam suas próprias casas, todos daquela igreja, todos. Venderam suas casas. Juntaram dinheiro. Compraram um terreno onde eles poderiam construir casas mais simples, onde todos pudessem morar. E a sobra daquele dinheiro, eles formaram o Instituto Betânia. E com esse dinheiro e esse instituto, eles começaram ações por várias partes do mundo para ensinar teologia, Bíblia, capacitar líderes diante da fé cristã. Sempre pronto a repartir. Sempre pronto a repartir. Será que nós queremos ser ricos como Deus deseja? O problema do conceito da riqueza de Deus é que ela precisa destruir o nosso ego. O conceito de riqueza de Deus não permite que a gente faça as coisas pensando em nós mesmos.
E isso é tudo que a busca pela riqueza do nosso mundo, nossa cultura, faz de nós. Nós fazemos tudo pensando em nós mesmos. Deus propõe uma vida em que considera tudo em função de todos. E assim nós caminhamos para a última parte da nossa mensagem. O que fazer com a sua riqueza? O que fazer com ela? Em primeiro lugar, dedique os dias para manter a riqueza permanente. Veja o que Paulo diz a Timóteo. Timóteo, guarde bem aquilo que foi entregue aos seus cuidados. Dedique os dias para manter a riqueza permanente. Ou seja, isso que você começa a conquistar na construção do fazer o bem, do ser rico em boas obras, de todas essas coisas que nós estamos conversando aqui. Guarde isso bem, faça isso de uma forma a ser permanente. Que não seja só de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, mas que seja por toda a sua vida. Guarde essas coisas com você, faça dessa forma, seja rico nisso. O que fazer com essa riqueza? Não usufrua dessa riqueza somente uma semana, um mês ou um ano. Usufrua dessa riqueza sempre. Haja sempre dessa forma. Em segundo lugar, evite os falsos conhecimentos. Paulo vai dizer o seguinte para Timóteo: evite os falatórios que ofendam a Deus e as discussões tolas a respeito daquilo que alguns, de modo errado, chamam de conhecimento. Você precisa blindar o seu coração, a sua mente, daquilo que não tem a ver com o conceito de riqueza de Deus. Porque é muito fácil nos dias de hoje nós nos envolvemos em discussões sobre como fazer o bem conforme a espiritualidade cristã. Aí as pessoas perguntam o seguinte: se alguém te pedir dinheiro na rua, você deve dar ou não? E muitas vezes nós fechamos simplesmente no conceito: não dê, porque essa pessoa não vai usar esse dinheiro para comida. Vai usar para droga, e o que nós estamos fazendo é mantendo essa pessoa na droga. E aí a gente aceita esse conceito, ou essas discussões, e não temos atitudes para com aquele que precisa. Nos excluímos, nos isentamos, porque agora temos um bom conceito. O que Paulo está dizendo é: evite esses falatórios que ofendem a Deus. Esse tipo de conversa deixa Deus muito chateado. Imagine se nós perguntássemos para Deus: Deus deveria dar dinheiro ou não? A resposta de Deus provável seria assim: você deveria estar junto com Ele. A sua pergunta está muito reveladora de que você está a quilômetros de distância desse que precisa. Porque você está preocupado se na hora do semáforo, se você vai dar um dinheiro para ele. A resposta provável de Deus seria: você não está nem vivendo como comunidade com Ele. O meu desejo é que você estivesse lá, junto com, vivendo com. Você me pergunta se deveria dar algumas moedas ou não. Evite esses falsos conhecimentos, porque eles ofendem a Deus. Então não deixe com que essas coisinhas pequenas minem a sua riqueza ou a riqueza que Deus quer que você viva. E em terceiro lugar, permaneça no caminho da fé. Paulo diz o seguinte para Timóteo: algumas pessoas, afirmando que tinha esse conhecimento, se desviaram da fé. Algumas pessoas que ficavam naqueles falatórios, nesses conceitozinhos, nessas coisinhas pequenas, não faça isso, não faça aquilo, estão na verdade desviadas da fé. E ele fala: não façam isso, não faça isso, Timóteo, não seja dessa forma. E essa orientação chega para nós: não ajamos dessa forma, pelo contrário, nos mantenhamos na fé. É assim que nós devemos fazer. E quero encerrar essa mensagem com o texto que Jesus provoca os seus aprendizes diante de tantas coisas que eles tinham para fazer, de tantas pessoas que estavam ali, e a colocação de Jesus: são como pessoas sem pastor, como ovelhas sem pastores. Ou seja, estão perdidas, não tem quem as lidere, não tem quem as ajude com alimento, não tem quem as ajude com a pastagem, não tem quem as ajude com a segurança, não tem quem as ajude com a manutenção da vida. E aí Jesus diz:
a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Ser rico, conforme a ótica de Deus, é entrar num campo em que nós temos muitas necessidades, muitas coisas por serem feitas e poucos trabalhadores. É muito mais fácil nós conseguirmos trabalhadores oferecendo da riqueza que esse mundo tem buscado, do que oferecendo aquilo que Deus tem proposto. Ofereça muito dinheiro para as pessoas, muita realização dos seus desejos egoístas, individualistas, você tem muito delas. Ofereçam a essas pessoas um caminho em que ela vai precisar confiar em Deus para poder estar cheia, satisfeita e assim poder doar. E as pessoas fogem da presença. Quem disse isso foi Jesus, o líder desse movimento de transformação mundial, de transformação e restauração da vida humana. A obra é grande e os trabalhadores são poucos. A questão é: quem é você nessa história? Quem é você nesse campo? Nesse campo grande, onde nós vemos a colheita que é grande. Quando você vê esse campo, quem você é? Você pertence ao grupo dos poucos trabalhadores? Ou você está olhando para o outro lado? Ele tem convidado as pessoas para virem ser trabalhadoras nesse campo que é grande, em que ele lidera. Não lidera apenas em função do outro, mas à medida que nos conecta ao outro, nós nos realizamos como pessoas. Somos cheios, encontramos a nossa verdadeira identidade. Isso transforma a nossa vida. E você pode dar duas respostas no dia de hoje. Pelo menos, né? Quero indicar pelo menos duas respostas que você pode dar hoje. A primeira resposta é: para você que está aqui há mais tempo ou que está chegando, preciso dizer isso para vocês. Decida entrar de cabeça na comunidade Jardim Paulista. Entrar de cabeça. O que eu quero dizer com isso? Buscarmos juntos sermos ricos nessa ótica de Deus. Colocando à disposição de Deus aqui tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você sabe fazer. Porque Deus tem nos dado esse sonho. Formar uma igreja nesse coração de São Paulo. Se você está meia boca, mais ou menos, sabe se vai, se vem, se fica, quero convidar você a entrar de cabeça. Vocês estão percebendo que a obra é grande e são poucos trabalhadores. Não fiquem aqui. Isso você pode fazer hoje. Nós temos muitas coisas para fazer. Muitas pessoas para nós conversarmos nas ruas, aqui dessa região, convidando pessoas para virem aqui, para conversar, para tomar um café, para elas ouvirem a proposta de Jesus. E cada um aqui pode fazer. Não sejamos apenas integrantes da comunidade Jardim Paulista de domingo, mas nós entendamos que ela é o coração do que Deus quer fazer a partir de nós, que nós possamos então representá-lo onde nós estivermos, falarmos com as pessoas em nosso trabalho e assim por diante, apresentarmos essa proposta para todos. E a segunda questão é: comece a planejar conosco os caminhos para sermos riquíssimos como Deus requer de nós. Quero assumir um compromisso com vocês. Quero, no ano que vem, fazer de novo essa série. Daqui a um ano, no mês de março do ano que vem. Mas eu quero que, desse mês de março até o ano que vem, nós consigamos planejar ações. Eu não estou falando de eu, como pastor, planejar. Estou falando de nós.
arregaçarmos as mangas, corrermos atrás, chamarmos pessoas, buscarmos recursos, fundarmos instituições, se for necessário, para nós sermos ricos de verdade. Ricos de verdade. É isso que Deus quer de nós. E eu quero desafiar você. Se você entrar de cabeça aqui na comunidade Jardim Paulista, eu quero garantir para você que ao entrar de cabeça na comunidade Jardim Paulista, você está entrando de cabeça em Cristo Jesus. E não numa instituição humana, e não em conceitos de algum pastor, mas naquilo que é a vontade de Deus. E se você entrar dessa forma, eu quero convidar você para nós planejarmos essa nossa riqueza. Porque nós queremos ser uma igreja rica. Nós queremos ser uma igreja muito rica. Mas rica no conceito de Deus. Nesse conceito dele. Se você se sente desafiado, se no seu coração isso está moendo, né? Chamando você para essa ação. Tome essa atitude ainda hoje. Faça algo. Dê a sua palavra. Comprometa-se com alguma coisa. Nesse sentido. Quero fazer uma oração nesse momento para nós encerrarmos essa nossa mensagem. Feche seus olhos. Se você tem alguma resposta para dar a Deus, quero que você faça isso agora. Senhor, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti. Nós somos Teus e nós estamos passando pelo confronto do conceito que nós temos sobre riqueza, dinheiro, posses, bens, patrimônio, heranças, todas essas coisas. Pai, nós somos tentados ou mesmo induzidos, conduzidos, decididos a pensar apenas em nós. E isso é errar o alvo. O Senhor jamais imaginou o ser humano pensando egoístamente, pensando apenas em si, nos seus próprios desejos. O seu desejo é que nós tenhamos atitudes de comunidades, de pensamentos coletivos, de vidas unidas, que nutram um ao outro, que sustente um ao outro. Pai, nos ajude a sermos ricos, como a Tua palavra ensina. E nos ajude a assumir compromissos também. Incomoda o nosso coração para que nós assumamos compromissos sérios, compromissos de vida. E não coisas passageiras, coisas temporárias, coisas que não duram mais do que a fumaça da manhã. Peço o Teu auxílio e a coragem que vem do Teu Espírito. Nós oramos confiando no Senhor e gratos por esta série de mensagens, como ser ricos. Obrigado porque o Senhor nos orientou. E nós queremos assumir um compromisso contigo, Pai, de no ano que vem realizarmos mais uma vez essa série, mas com mais coisas a te apresentar, com trabalhos, ações, atitudes, coração daqueles que estão agindo dessa forma. Nós oramos em nome de Jesus.